crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para apresentar para vocês um conteúdo muito bacana que vai complementar o conhecimento de vocês dentro do tema sobre o romantismo. Nós vamos apresentar para vocês um total de 5 autores que nós escolhemos dentro do tema do romantismo. E hoje vocês vão conhecer a história e a biografia de 2 deles. E no final desses 5 autores nós vamos passar para vocês uma atividade muito bacana. Então fiquem ligados para conhecer um pouco mais. O primeiro autor que eu vou trazer para vocês é o Castro Alves. O nome dele completo é Antônio Frederico de Castro Alves e ele nasceu no ano de 1847. Ele ficou conhecido como poeta dos escravos e durante a sua vida ele viveu entre Salvador, Recife e o Rio de Janeiro. Ele foi estudante de direito e dedicadamente um abolicionista, por isso que ele é conhecido como poeta dos escravos. E as obras do Castro Alves elas foram tão importantes que elas marcaram o período do romantismo no século XIX. Devido à sua grande importância em movimentos e questões sociais, a literatura de Castro Alves ela é muito estudada por vestibulandos para prestar vestibulares e concursos. Então, a obra do Castro Alves ela é muito importante para a formação cultural da população brasileira. Quando ele tinha 5 anos, ele se mudou para Salvador e lá ele estudou no colégio militar. E nesse período, ele conviveu e estudou com grandes nomes, como Rui Barbosa, que foi seu colega durante esse período. Durante sua formação acadêmica, ele demonstrou um grande interesse tanto pela poesia quanto pelo direito. Foi então que ele começou o curso de Direito. E lá, ele se tornou um orador das discussões acadêmicas públicas. Ele era conhecido por seu porte elegante e por suas maneiras distintas de se comportar. E ainda na faculdade, juntamente com Rui Barbosa, eles criaram uma associação abolicionistas, porque, como foi falado anteriormente, ele tinha essas causas sociais relacionadas à escravidão muito forte. Então, eles criaram juntos essa associação. E a partir de então, toda a sua obra e vida acadêmica foi direcionada para as questões do abolicionismo, do republicanismo e da poesia. Como o Castro Alves ele gostava de abordar tanto na sua literatura as questões dos escravos, do abolicionismo, a sua obra O Navio Negreiro, ela retrata justamente essas questões, desses aborrecimentos desse período. E basicamente também, não só a questão do abolicionismo, as obras do Castro Alves também complementavam o romantismo nas questões principais que caracterizavam ele, como a figura feminina, a questão do romance em si. Então as obras do Castro Alves elas pegaram bastante a questão e as características do romantismo. Embora caracterizado como um autor romântico, não é incorreto dizer que o Castro Alves ele também participava de um movimento chamado parnacionismo. É um movimento literário essencialmente poético, contemporâneo do realismo e também do naturalismo. Como falado anteriormente, a obra Navio Negreiro do Castro Alves é uma das suas mais importantes obras, se não a mais importante. Mas ele também produziu outras obras, como Espumas Flutuantes, Os Escravos e Gonzaga. Então a obra dele é muito rica, vale vocês pesquisarem um pouco mais. Tamanha a sua importância para a literatura brasileira que o Castro Alves ele ocupou a cadeira de número 7 na Academia Brasileira de Letras. Como era comum naquele período e naquele meio literário, o Castro Alves ele faleceu de tuberculose em 1871. E anteriormente ao falecimento dele, ele precisou amputar uma perna devido a essa doença. O próximo autor que eu vou trazer para vocês hoje é o José de Alencar. O nome completo dele era José Martiniano de Alencar. Ele foi escritor, dramaturgo, jornalista, advogado e político. E as suas obras retratavam muitas questões patrióticas e também uma literatura que era voltada para as questões indianistas. No ano de 1838, ele se mudou juntamente com a sua família para o Rio de Janeiro, onde ele começou a estudar no Colégio de Instrução Elementar. Com 14 anos, eles se mudaram para São Paulo para ele complementar os seus estudos. Após concluir esses estudos, ele ingressou na faculdade super conceituada de Direito do Largo de São Francisco.
Seu primeiro romance foi escrito no ano de 1847, intitulado Os Contrabandistas. Já no ano de 1850, ele se formou em Direito, sendo que ele não exerceu muito a profissão de advogado. E ele estreou como folhetinista no Correio Mercantil. As suas obras, as suas literaturas, visavam muitos acontecimentos sociais, a literatura e o cenário político. No ano de 1856, ele se tornou redator-chefe do jornal Diário do Rio e publicou sua grande obra, O Guarani. Essa obra ela foi impressa inicialmente em um folhetim, mas devido ao grande prestígio e grande sucesso da época, ela se tornou depois um livro. O romance O Guarani foi tão importante que serviu de inspiração para Carlos Gomes compor uma ópera. Na sua literatura, ele trazia maneiras de pensar diferente e era uma obra voltada muito para as questões da cultura brasileira. Ele trazia muito a história dos índios, mitos e lendas. Devido ao seu grande prestígio no mundo literário, o José de Alencar foi escolhido por Machado de Assis para compor e ser patrono da cadeira número 23 na Academia Brasileira de Letras. No ano de 1858, ele se desligou do jornalismo e iniciou a sua carreira política, começando como chefe do Ministério da Justiça. E já no ano de 1860, ele se tornou deputado do Ceará. No ano de 1877, o José de Alencar ele contraiu tuberculose e viajou para a Europa em busca de tratamento dessa doença, mas ele não conseguiu nenhum resultado para isso. Então ele retorna para o Rio de Janeiro e aqui, no mesmo ano, no dia 12 de dezembro, ele falece. Eu separei uma frase do José de Alencar, que eu gosto muito, para apresentar para vocês, para inspirar vocês na obra dele. O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca vencer obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. E é isso, pessoal. No vídeo de hoje, vocês conheceram um pouco mais sobre a biografia do José de Alencar e do Castro Alves, que são autores que nós vamos trabalhar dentro do tema do romantismo do projeto esse ano. Busquem conhecer um pouco mais, se aprofundem nesse conhecimento, para cada vez mais vocês aprenderem não só sobre o romantismo, mas sobre a cultura do nosso país e das pessoas que fizeram parte dela, tá? Divulguem o nosso projeto, curtam a nossa rede social. O nosso projeto no Facebook é Projeto Educarte e no Instagram é @projetoeducarte_. Curtam esse vídeo, compartilhem e conto com vocês. E um recadinho antes de finalizar, não se esqueçam que se precisar sair, usem a máscara e higienizem as mãos. Tomem todos os cuidados necessários para proteger a saúde de vocês e dos seus familiares. Tchau, tchau!